Então, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui mais uma vez eu falei que a gente ia começar a pensar na possibilidade de fazer algumas conversas, comentários, falar a respeito de temas bem pertinentes para para nossa vida atual, né? Então eu estou aqui com meu colega Carlos, que é o meu colega, meu irmão, e ele vai se apresentar agora. Bom, Carolina disse bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com todos? Espero que sim, espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos dar início, então, uma conversa de temas pertinentes aí à sociedade também, né? Onde a gente possa também fazer aí uma autorreflexão e já aproveitando e nesse meio tempo, quer dizer, e nessa conversa de amplitudes, né? A gente possa aí também aí tá recebendo aí de vocês depois aí também um feedback, e isso que é importante, né? Até para ver se os temas estão bons, né? Então, hoje nós vamos dar início, né? Que bom estar aí contigo e que bom estar aí no teu canal também aí, tá? Isso aí. Espero bastante sucesso, espero aí também poder agradar aí as pessoas, né? E levar uma mensagem bem edificante. Isso aí. Tá? Então, a ideia é a gente falar de diversos temas bem da atualidade, né? E o que a gente pensou hoje? Falar sobre a espiritualidade, que é um tema tão importante para nós, valioso, né? Espiritualidade, fé, né? Na verdade, a espiritualidade não é uma questão religiosa, mas é religiosa. Nós não vamos falar de uma religião específica, mas vamos falar de várias coisas que são relacionadas à fé, né? O quanto as pessoas precisam. Tu pode ir me interrompendo também, Carlos. O quanto as pessoas precisam de ter fé, o quanto as pessoas precisam de acreditar em alguma coisa para poder superar os seus limites, as suas dificuldades. E tudo baseado no momento que a gente está vivendo, né? Eu vou acender a luz aqui porque a gente esqueceu da luz. E tu vai falando, cara. Nesse momento que a gente está vivendo, nessa conjuntura, nesse emaranhado de emoções, diria assim, né? Porque hoje o país, na minha concepção, ele passa por um momento de turbulência, é como se o país estivesse doente, né? Então isso está fazendo com que as pessoas elas estão revendo certos conceitos. Isso. Tá? Elas estão buscando, no caso, no seu banco de memórias, algo que talvez lá no fundo elas puderam ter vivenciado. Isso. E através dessas experiências, então, e também movidas também pela necessidade de se aproximar de algo maior. Porque hoje as dificuldades são gigantescas, a gente tem que falar isso, né? Sim. Elas estão se apresentando hoje de forma emocional, principalmente emocional, principalmente né? Emocional, isso porque né? o material hoje está muito difícil. Sim. Então as pessoas hoje, então, o que acontece? Elas acabam não desfalecendo, mas elas acabam hoje se minimizando, trazendo esses problemas desistindo até para... também. Isso de lutar por todas as coisas. Isso. Então a fé hoje ela se torna um mecanismo. Isso. Um ponto de apoio hoje para as pessoas buscarem aí o que elas tanto esperam, o que elas força, tanto... fortaleza. Isso aí. Então a gente tem N exemplos de pessoas que hoje procuram a religião. O país, o Brasil, é um país laico, né? Então ele não tem uma religião pré-definida, né? Então, assim, hoje a gente vê uma gama muito grande de religiões, hoje, a partir do catolicismo, que é o ponto inicial, é o marco inicial, né? Aí depois veio os evangélicos, hoje os espíritas estão muito em evidência que também, nós, né? Espiritualistas, tu é um bandista, né? Isso, que eu fui para outro ramo também. E esse também. É um tema legal, Carlos, e depois, em algum momento, hoje, se der tempo, a gente falar nessa nossa ligação e daqui a pouco depois a gente se afastou da forma de trabalho com a espiritualidade, mas continuamos irmãos, Sim, né? porque, claro, na realidade, se a gente for ver a história, né, a Umbanda, ela é muito antiga, Mas o espiritismo também é antigo, também, ele só foi codificado, na realidade... E a Umbanda vem de onde, Carlos? A Umbanda, na realidade, o ponto inicial fala a história que vem dos negros, né, tá? Porque, inclusive, até eu tive um livro que na época foi me dado pelo Humberto Benini, pelo falecido Humberto Benini, isso aí. Que falava muito da Umbanda com a fonética falado assim, Umbama.
Ela tinha, porque ela é uma mistura de indígena, é uma mistura de tudo nela, Sim, né? sim. Então, na realidade, a Umbanda ela é muito antiga, mas ela também veio à tona através do Zélio Fernandino de Moraes, se não me engano, né? Zélio de Moraes, né? Que através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, em 1907, no Rio de Janeiro. Mas ele também veio do espiritismo, ele também tira no seu espírito. Mas então, assim, são tá, coligadas, né? são coisas aqui do Brasil, tu tá sim, coisas falando. do Brasil. Mas ela vem, qual que é a raiz dela? Para mim, na realidade, ela veio da África, né? Ela veio da Africana. África, é isso aí, para mim ela Sim. veio da África, mas eu ainda suspeito que ela é mais antiga do que a gente imagina. Entendeu? Porque os Porque a egípcios gente também vê têm muito isso, traço, né? Tem muito Aham. traço também de espiritualidade junto a eles, então, da magia, do esoterismo, Sim, né? sim. Então, enfim, eu acho que ela tem um pouco de Se tudo, for tá? fazer um estudo, Isso. né? Na realidade, o que acontece? Eu vi isso de um médium, um médium umbandista, mas também também estava no centro espírita, que é o espiritismo ele é bom pela questão moral. Ela nos traz a moral, que é o quê? É o estudo, Sim. a leitura. Sim. E a Umbanda ela é eficaz no problema, na raiz do problema. Então a questão Elas da andam moral juntas. e ajuda igual, Sim. mas a questão moral para o espiritismo, que começa ali do kardecismo, Isso, do Kardec, isso aí. e Que foi que depois codificou. e tem as ramificações aqui no sul, a gente trabalha muito com apometria. Que daí veio do Dr. José Lacerda de Porto Alegre. De Porto Alegre, isso com aí. um Que foi que grupo codificou também a apometria Isso. vindo da. Se eu não me engano, ela é originária da Costa Rica. Ele teve. É Costa Rica, eu acho que sim, que teve um colega dele que médico veio. que trouxe isso e ele achou técnica para as pacientes dele. Isso. Que sofriam de histerismo. Isso. E aí ele começou a tratar começou a tratar e viu uma eficácia muito grande E daí pegou um grupo de médicos e tem o livro científico dele, tem vários livros, mas tem o primeiro, inicial, que é ali onde explica o método da apometria, porque é um método científico, pessoal. É um método científico. Não tem nada a ver com espiritualidade, é como se fosse uma ciência. É isso. É isso aí. E esse livro é uma técnica. Uma técnica. Como é que é o nome do livro? É Mediunidade, é um livro com capa dourada. Vou dizer que eu não me lembro agora eu vou me lembrar. nome eu vou me lembrar, depois eu digo. Sim. Ali nesse livro, é um livro de umas 300 páginas, eles explicam exatamente como funciona a técnica, né, de apometria, né, os pulsos magnéticos, e é tudo uma... Abre bolsões, trabalha muito faixa de passado. Isso. Tanto é que eu tive na Casa do Jardim em Porto Alegre, que foi onde ele começou, né? Eu tive inclusive com o Humberto Belin. Que ainda existe. Existe, é gigantesca, atende muitas pessoas lá, né? Isso. Aqui em Caxias, se eu não me engano, tem o Jardelino Ramos, tem o Amigos do Caminho, lá do Milton, né? A gente trabalhou lá com ele, né? Tem mais uma outra casa, o restante é tudo kardecista, ortodoxico. O que acontece? Não ramifica muito para outros lados, acredita na obsessão e na desobsessão. É som. Tá? E o atendimento fraterno, que é o atendimento que tu já sabe, tá no teu ramo, tá no teu meio de trabalho, que é psicologia, onde é uma conversa informal. Isso. Informal. E na verdade essa coisa de trabalhar o kardecismo ortodoxo, eles entendem que tu não pode interferir na alma encarnada, né? No livre-arbítrio muitas vezes também. No livre-arbítrio, porque o que a apometria faz, né? A apometria, ela simplesmente... Ela vai no âmago da situação, ela vai no fundo ela vai na raiz. Isso. Na raiz. Trabalha o espírito. Perfeito. E ele começa a se dar conta e ele dá saltos de desenvolvimento, né? Isso aí. Mas a Umbanda, aí que tá, mas a Umbanda também trabalha a apometria, porque a apometria, na realidade, do Dr. José Lacerda implantado, o que acontece? Ela também trabalha com entidades, só que a incorporação, os trejeitos é diferente. A Umbanda trabalha de uma maneira diferente acoplado. A apometria trabalha muito mental. E eu sempre dizia assim que a Umbanda é terra-terra, né? Sim. É raiz-raiz. Sim. E a apometria já quer trabalhar um desenvolvimento moral. Isso, é uma filosofia um pouquinho diferente, que é a questão do mental. O mental. Ela acredita que se eu pulsar aqui, eu crio algo. Entendeu? Ou eu vou na raiz da situação e vou pulsando e vou abrindo e vou entrando e eu vou lá e resolvo. Recolho aquela chaga. E vou doutrinando. Isso aí. Então, a Umbanda trabalha diferente. Então, ela trabalha com ponto de pólvora, ela trabalha com desobsessão, mas com a entidade incorporada no médium.
Então ela vai ali tu tem um contato diretamente com a entidade. Sim. Geralmente um caboclo, um preto velho, que é o que a apometria também trabalha, porém de uma outra forma, né? Certo? E a questão Tá. do moral, né, que o Carlos falou, é a questão assim, quanto mais nós estudamos, mais a gente se dá conta do quanto tu precisa melhorar para poder, quando tu sair daqui, tu sair melhor do que tu veio. Tu tem um entendimento melhor para onde tu vai. Não, isso não te exime de pagar a tua conta. Isso. Já diz o ditado, quem E deve não paga. vira anjo depois que morre. Isso, quem deve paga. Quem Tá? deve Então assim, paga. então tu vai pagar de qualquer forma, mas não é um pagamento. É a Deixa lei da claro. ação e reação, né? Isso, não é um pagamento. Eu digo pagamento só para as pessoas entenderem o procedimento, mas assim, ó, tu vai ajustar o que tu tem para ajustar, o que tu deixou de lado, o que tu não deu tanta importância. Então tu vai para algum determinado lugar, fala-se muito na região do umbral, né, as regiões umbralinas, né? Que tem várias regiões, tu vai de acordo com a tua semelhança, com a tua aptidão. Se Isso. tu é viciado em sexo, tu vai pro Vale do Suicida. Se tu é viciado em violência, tu vai para tal lugar. Se tu te suicidou, tu vai para pro Vale dos Suicidas. Então, assim... Valores morais, vai ficar com a galera... Isso, que tu tem afinidade. E que assim se Isso, mas é um reflexo da Terra, porque aqui também nós nos afinizamos com quem é afim com a gente. Então, qual é a diferença? Mas convivemos com pessoas que não é como a gente. Isso aí, a gente isso aí, porque o ser humano, a psicologia já fala muito bem. O ser humano ele é bom para usar máscaras, né? Então ele tem uma máscara, então ele vai se moldando e vai se disfarçando no passar do tempo. Então ele é expert nessa questão. E assim, Carlos, e o que a gente poderia então também falar para o pessoal? Tá, tudo bem, se tu sai daqui, vai para um lugar igual aqui, qual é a moral da história? Assim, como tu sai dessa? Bom, para os entendidos, falam que o inferno já é aqui, tá? Que a gente aqui já começa a pagar tudo que a gente tem de errado, tudo que a gente fez de errado, que a gente deixou em débitos do outro lado. Então são sucessões de erros. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir mais o leque. Pensa assim, ó, quantas encarnações tu acha que tu já teve? Tá, pra tu tá aqui, é porque provavelmente, ou tu tá num processo de reforma íntima, que a gente já falou muitas vezes sobre isso, então tu vem vida após vida tentando melhorar, ou são suscetíveis erros. Melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora. Então, como a Terra ela também mudou hoje a sua denominação, ela passou de provas e expiações para regeneração. Então, quer dizer que, na realidade, aqui seria talvez um último estágio de uma certa determinação. Então, então nós estamos aqui como um fato de melhora. Ou melhoramos, ou não reencarnamos mais aqui. Teoricamente, é mais ou menos isso, tá? Então, provavelmente, talvez numa vida passada tua, tu já melhorou um pouco mais. Sim. Tu já não errou tanto. Então, tu veio pra cá, pra aqui, para ajustar ainda certos agravantes que tu ainda tem em débito com a espiritualidade. Sim. Porque a espiritualidade é exata, é a única coisa que não muda. E que a maldade é um estado latente do ser humano. Então isso quer dizer que o bem está aqui, o mal está aqui. O mal é necessário para os ajustes. Para a gente poder melhorar, se dar conta do quanto tu tem de questões que te fazem mal. Porque se nós vivêssemos na bondade, no mar de rosas, nós não aprenderíamos. Sim. Nós temos que aprender com a dor. Então a dor, ela surte efeitos na nossa alma, na nossa vida, muito grande. Tá? Então a gente acaba, às vezes, parando para refletir, assim, puxa, do que eu fiz de errado? Sim. Olha aquele ser humano, o que ele está fazendo de errado na vida dele, como ele poderia ser diferente? Então o mal, ele é um bem necessário, na minha opinião. Tá, Carlos. Então agora, porque tem bastante coisa. Sim, para depois tu vai para um outro plano, como que sugado de acordo com as tuas obras aqui na tua vida. E quando vamos supor que a gente não esteja mais aqui, certo, né, está num outro plano, perfeito, se dá conta de tudo isso, o quanto tem que melhorar, daí... Bom, isso é um problema, tá? Isso é um problema. Tu te dá conta de tudo que tu fez de errado, porque na tua concepção, tu não fez nada de errado. Sim. Vamos pensar nos 10 mandamentos de Moisés. Os 2 primeiros é não matar e não roubar. Então quer dizer que tu não mata, tu não rouba, tu é santa. Mas falar do teu tu pode, ser desonesto tu pode, cobiçar o que é do outro tu pode, quer dizer, tu pode tudo. Então, Inveja. Tu estaria livre de qualquer tipo de acusação. Não, pelo contrário, não. Sim.
Cristo Jesus, quer dizer, ele diluiu os 10 em 2. Amar a Deus é sobre tudo, né? Uhum. O que é amar a Deus? Amar a natureza, amar tudo está em Deus. E o Os próximo, amigos, seus inimigos. aí o próximo como a ti mesmo. Isso. Então nós temos que se amar, coisa que isso não acontece. Então é complicado isso aí. Então daí tu vai pro outro lado e tu vai admitir que tu errou. Eles vão abrir uma tela mental onde eles vão apontar tudo que tu fez. Tu vai ver tua vida passar assim, ó, como um flash. Isso. Baseado nisso, é difícil tu chegar e dizer assim, será que eu fiz aquilo mesmo? Quantas vezes eu critiquei os meus amigos e condenei eles, e hoje eu vejo que eles não tinham culpa nenhuma, que foi erro da minha parte. Então, assim, Carlina, é um processo dificílimo, viu? Tu tem que admitir. E agora vamos entrar na questão, Carlos. Bom, tudo bem, a gente está estudando, está se dando conta que a gente é imperfeito. Certo, estamos em evolução. Perfeito. Tem uma cachorrinha tomando água aqui, se vocês virem, se vocês ouvirem, enfim. Tu se dá conta que tu é imperfeito. Certo. E daí tu tá passando por dificuldades financeiras. Perfeito, que hoje é um agravante. Hoje que é o maior agravante que faz com que assim, tu não consiga ter fé. Certo, né? Porque certo. assim, a pessoa... Certo, entra em depressão, perde a fé no futuro, perfeito. Isso. Certo. E daí? O que fazer? O que fazer? Boa pergunta, né? Tu vê que hoje as casas de religiões hoje estão cheias, né? Os templos religiosos estão cheios hoje, né? Porque as pessoas, elas estão como se fosse um processo, tu processa alguém, vai para o tribunal, tu tá na última instância. A fé, hoje, seria a última instância das pessoas. Depois dali elas não têm mais instância, não tem mais para quem recorrer. Então elas param ali na fé ou elas estão adoecidas. O que acontece? Mas muitas vezes elas já estão, não, na maioria das vezes elas estão adoecidas já, elas estão em processo já de até um processo de depressão. Sim. Tá? Que isso depois tu tem propriedade melhor para falar do que eu. Tipo assim, elas estão como se fosse uma flor, elas estão murchas. Aí, geralmente, sempre é um amigo, um conhecido que procura ela, sempre assim. Sim. Através da espiritualidade, falando assim, vai lá procurar a Carlina. Fala pra ela algo bom que tu tem pra falar da tua fé. Aí tu vem e expõe, eu sou um expoente, eu vou expor, Carlina. Então tu ir lá comigo onde eu vou. Quem sabe te ajude, quem sabe te... E aí tu vai. Mas tu chega lá, tu não te sente bem. Aí tu vai pra outro lugar, de repente vem outra pessoa. Então a espiritualidade, nesse sentido, ela procura de todas as formas te colocar num plumo. Te colocar num determinado lugar. E aí tu encontra. E te dá fortaleza pra... Isso, porque ela tem que operar um milagre rápido pra tu poder acreditar. Isso. Então vamos pensar assim que tu tá com problema financeiro, tu tá desempregado. Sim. E aí tu procura uma casa religiosa, seja qual for, e nessa casa religiosa, depois de 1, 2, 3, tu consegue. Tu já tá com tua fé assim, ó, chega, é o último lugar que eu vou. Se não dá certo, eu desisto. E lá tu consegue. Sim. Lá ou é um pastor, ou é um expoente religioso, ou é um cacique da Umbanda, que seja um padre, e ele fala alguma coisa que te toca aqui dentro, assim, cara, é isso que eu preciso. E aí, nesse processo, muitas pessoas, elas acabam chorando. Elas acabam, outras pensando, elas saem dali, tipo assim, usando, cara, será que é verdade? Será que eu tenho que fazer isso? E acaba acontecendo o que a gente sempre fala, a gente falou muito isso, na tal da reforma íntima, operar a reforma íntima, que só assim vai te dar uma amplitude do futuro. O que fazer? E aí, nesse meio tempo de fé e de buscas, aparece um trabalho. Sim. Ou aparece um dinheiro desesperado na tua porta, que tu precisava muito, algo acontece, daí tu diz assim, meu Deus, muito obrigado, e tu aí nesse momento as coisas começam a operar. Isso. Não vou dizer que vai melhorar da noite pro dia, não é isso. Não. Mas as coisas elas vão. Porque na verdade as dificuldades que a gente está passando aqui no plano terreno é justamente para o nosso aprendizado. Perfeito. E muitas vezes, e na grande maioria das vezes, é para intensificar a nossa fé. Perfeito. Porque num determinado momento, muitas vezes, é que nem assim, ó. Vamos falar uma coisa que eu mesmo falei para mim e confirmei com a minha esposa. O que me fez buscar a religiosidade? A dor. Porque o amor, ninguém procura. Tem que ter um determinado motivo. Que motivo tu procura? Ai, amor, porque eu perdi um ente querido. Ai, porque eu tô desempregado. Ai, porque eu me separei e tô com problema no casamento. Ai, porque eu tô com dor no pé. Seja a dor que for, mas ela é uma dor. A dor na alma, ela é uma dor. Uma depressão, Carolina, que hoje dizem que é a doença do século, que hoje está avassalando em muitas pessoas, né? Então, aí tu procura a religiosidade, aí tu encontra na religião um amparo. Mas, pessoal, deixou bem claro que não quer dizer que a tua vida vai mudar da noite pro dia. Que vai muito do teu karma, vai muito da tua bagagem espiritual, eu não sei.
Mas vai muito da tua fé, de não desistir. Isso acontece comigo também. Eu sou provado diariamente. Diariamente a gente é provado. Então Nossa. assim, ó, mas a certeza, a única coisa que eu posso dizer é assim, ó, não desista. Não desista. Não desista. E tu bata em 10 portas. Deus fecha uma porta, mas ele não deixa de abrir uma outra. É. Então assim, ó, é nisso que tu tem que provar a tua força. E pode demorar, porque na verdade Pode. essa demora é justamente para fazer com que. Porque quem está aprendendo não é o nosso corpo físico. Sim, Quem é o está nosso aprendendo espírito. é o nosso espírito. Claro, a nossa alma. A nossa energia, a nossa mente, o que vocês quiserem falar, né? Com certeza. Então, quem aprende e quem vai levar nesta bagagem é esta energia que um dia o corpo vai perecer. Perfeito. E a energia vai. Perfeito. E aquele aprendizado que ficou gravado, porque de Tu tanto leva tu ele além levar tudo. isso, Sim, tu leva aqui. e de tanto tu levar, Sim. leva, cai. Até com que tu aprenda, tu não desaprende mais, tu não esquece mais. E num próximo momento, numa próxima vida, aquele aprendizado tu não precisa mais Com ter, tu certeza. só executa. Não tenha dúvida. Né? Fica gravado no nosso DNA espiritual. Uhum. As nossas memórias acácias, assim, ele vai gravando, vai forjando, tá? Vai forjando na gente. Vai forjando. Então é interessante isso. Então uma dica, um conselho é não desistir. Eu sei que para muitos, eu sei que muitas vezes falar é fácil, né? Eu sou provado diariamente. Eu até estava falando com a minha esposa de manhã sobre espiritualidade e muitas coisas que acontecem. A gente é testado e provado até o nosso limite, tá? A gente pode ter um senso realista, agora a gente não pode ter um senso pessimista. Porque as duas palavras, elas são parecidas, mas elas têm conotações um pouquinho diferentes. Então assim, ó, é lutar. Até que uma hora, com certeza, algo acontece. E a reforma íntima tem a ver com que... Porque daí vocês podem se perguntar, como é que eu vou saber o que eu tenho que me melhorar, né? Para começar, boa pergunta também, né? Para bom, eu daria uma outra dica bem valiosa, é tu parar um pouco a tua vida, porque a turbulência do dia a dia, as preocupações do cotidiano, elas nos tiram da conexão. Porque a gente não tem outra coisa para conversar a não ser problemas. Sim. Tu chega em casa é problema, tu chega de manhã é problema, na empresa é problema. É difícil hoje nós mantermos uma conexão edificante. Sim. E os lares são os nossos santuários, é onde a gente não deveria discutir certas coisas. Ou arrumar um tempo para pensar, né? Isso, vai tomar um sol, vai caminhar um pouco para oxigenar o cérebro, faz uma atividade física, que seja como for. Às vezes eu não tenho dinheiro para ter, mas vai caminhar um pouquinho. Ou encontra alguém, ou vai conversar com alguém que te faça bem. Sim. Alguém que te abasteça de energia positiva. E nesse meio tempo, quem sabe ali, tu desabafe um pouco, tu troque uma ideia. Tem tanta gente cética, eu já conversei com tanta gente cética, com tanta gente difícil de conversar, mas eu encontro nas minhas palavras argumentos colocais, argumentos bons, a gente não força nada, eu não tenho que convencer ninguém. Sim. Hoje eu não tenho mais a posição que eu tinha antes. Hoje as conversas que eu tenho é com a minha mãe de santo, que pelo contrário me ajuda demais, que é uma pessoa muito inteligente, sabe colocar muito bem as palavras quando eu necessito, e os meus guias na qual eu converso, que nem hoje, inclusive hoje de manhã eu falei mais coisas com eles, e eu não obtive resposta. Por quê? Porque é muito fácil ter as respostas. Aí qualquer probleminha, o fulano, daí, vem pra cá agora que eu preciso. Eles não estão à nossa disposição. Mas a dica é assim, uma boa leitura de um livro também ajuda. As casas espíritas hoje elas alugam livros. Elas não, se tu não tem o dinheiro, pede para um amigo, de repente, eu já doei uma boa porção de livros através da leitura, da conversa edificante. Ver um vídeo que nem, de repente eu vou ver um vídeo no YouTube. Tem uma internet, não tem internet no celular, rouba um sinal de alguém, pega, desculpa a palavra, mas tem meios de tu ir atrás, tem meios de tu fazer essa máquina girar, e tu, de repente, naquele momento, tu recebe um start, dizendo, é aí. Sim, é ali. sim. É isso que eu preciso. Não, e também, assim, saber saber qual é as nossas limitações, a gente sabe, não tem como não saber, né? Tipo, eu sou invocado, eu sou irritado, São tendências. São tendências isso, que a gente precisa trabalhar. e que a gente precisa trabalhar. Sim, são tendências. Por quê? Porque se eu sou imediatista, eu não vou ter condição de tempo, predisposição para esperar com que venha um trabalho
Se a tua ansiedade vai atropelar Isso, tudo. e apesar de que um trabalho e o dinheiro, vocês vão dizer, não, para ali, eu preciso do dinheiro. Sim, realmente. É. Mas por que tu tá passando pelaquela carência o- diante daquilo que tu pensa que tu tem de força para trabalhar? Poxa, eu sou um bom cara, eu Sim, uma boa trabalho, pessoa, eu sou uma boa pessoa. não Por tem que que eu não vícios. tenho, né? É. Então, assim, o que que é? O que que tá faltando? Essas Respostas do perguntas. passado. Às vezes a gente traz nossa bagagem em muitos trejeitos. A impaciência, o nervosismo, a ansiedade, o imediatismo. Então a gente tem muito isso com nós. A irritabilidade. A irritabilidade hoje é um grau, tá um grau 1000 hoje. Então é isso, são essas tendências que a gente traz do nosso DNA que fica muito nítido para nós trabalharmos. Então a gente necessita desse olhar clínico, desse olhar interno no caso, tá? Sim. Para que a gente possa ter essa questão mais latente e procurar assim, se corrigir. Então, pessoal, existe fórmulas e não existe segredo, tá? Não existe fórmula mágica assim, amanhã. Não. Existe trabalho. Não disse Emmanuel para Chico Xavier? Disciplina. Pronto. Isso. Aqui é um eterno aprendizado. Nós vamos passar o tempo todo dos nossos momentos terrenos que a gente tem aqui ainda em vida, aprendendo. Somos eternos aprendizes e pronto. E também tem uma... agora que tu disse que tu estava falando com a tua esposa, né? Sim. A gente conversa muito com ela sobre espiritualidade. E tu conversando com os teus mentores. Sempre. Gente, assim, ó, os mentores não falam com a gente, mas eles intuem. Com certeza. Tu aprender a escutar ele, todas as tuas perguntas vão ter respostas. Não tenha dúvida. Não tem respostas. Eu imagino um ser humano do jeito que ele tá, assim, ó. Ele tá como se ele tivesse banhado de uma substância grossa, tá? Espessa. E para isso ele precisa tomar um banho, ele precisa se limpar. Sim. Então, para ele poder ter essa intuição mais elevada, que ele possa abrir essa conexão com o divino, que é o que a Karina acabou de recitar agora, o guia, o mentor, o anjo da guarda, acredita em tipo assim, pense em quem vocês quiserem. Isso. Mas ele precisa ter abertura. Eu tenho um provérbio muito antigo que fala assim, que o mal é prostituto e que o bem é tímido. O mal, se tu pensar, ele já está aqui do teu lado. Exato. Mas o bem está lá atrás de uma árvore, lá quietinho, escondido, porque ele respeita o livre-arbítrio. E rezando, para que tu chame ele, para que seja o momento de chamar, de atrair para si esse... Ele não vai dizer para ti o que tu tem que fazer e como tu tem que pensar, ele vai sugerir para ti, porque é tu que vai dizer se tu quer ou não. Não tenha dúvida, é bem isso aí. Então, E o mal não, o mal vai dizer assim, ó, vai lá e dá um pontapé na canela do cara. Isso aí. Eu vi um vídeo até bem engraçado, que hoje na rede social hoje tem de tudo um pouco, né? Tem falastrões, tem fake news, tem gente que só fala porcaria e as pessoas às vezes acreditam, tem enganadores, tem estelionatários, tem de tudo. Mas tem uns vídeos engraçados também, e um vídeo não era nada a ver com religião. O rapaz pediu para jogar futebol, e ele pediu liberação para a esposa. E a esposa começou, vai, não sei o que, e ele, posso, papai. E ele foi embora, e tinha um cara lá fora. E ele foi falar com o cara, e o cara disse, tá aqui, ó, pode ir, tá aqui tua maletinha de jogar futebol. Mas ele voltou e pensou assim, mas será que minha esposa quer que eu vá? Tá muito estranho, eu acho que aquele sim dela era não. Não, vai, não tem problema, vai. Ele olhou pro cara, mas que cara legal você, hein, mas que cara gentil, Como é que é o seu nome? Prazer, Satanás. Então o mal tava ali esperando ele, deu a chuteirinha para ele jogar futebol, deu o meião, deu dinheiro, deu tudo. Então essa é a lógica, eu tava falando pra Carmen. O mal tá do nosso lado a todo momento. Nós não precisamos nem nos esforçar para atrair ele. Agora o bem é algo mais consistente, algo que tem que vir da alma, tem que vir do coração. E não é fácil no momento que tu tá doente chamar pelo bem. Não é fácil. Não. E na verdade as orações são um mantra. E quando a gente fala em oração, a gente não fala Ave Maria, Pai Nosso, também pode ser. Sim, claro. Mas vocês, a gente, né, eu costumo falar com seres superiores, com Deus, com Jesus, falo muito com o universo, né? Joga porque pro Deus universo, é o claro, universo, não tem né? dúvida, tá em tudo.
Então, quando tu fala com o universo e tu pede respostas, quando o teu coração estiver aberto para as respostas, tu vai sentir a intuição. E a intuição, gente, quem nunca sentiu aquela intuição de dizer assim, ai, me deu um negócio, mas eu acho que não é para mim, Perfeito, né? perfeito. Então, alguém me disse sim, talvez a tua intuição Uhum. foi dita pelo teu mentor, pelo teu anjo da guarda, mas tu não tá ligado. E na verdade, isso que quando a gente estuda, né, no primeiro, segundo ano, que eu sou do tempo do primeiro, segundo grau, hoje já não é mais esses nomes, né? A gente estuda que a gente tem os sentidos, Certo, né? certo. Audição, Cinco visão, sentidos. cinco Cinco sentidos sentidos. físicos, né? Mas a gente tem mais do que esses sentidos. E nós não estamos falando nada de fantasia, nós estamos falando que existe o sentido da audição, não aqui física, mas a audição que transcende os nossos olhos físicos, a visão. Um exemplo é um cego. Um cego, isso. Quando ele perde Isso. a visão, os outros sentidos dele ficam mais aguçados, principalmente da escuta e do olfato. Ele vai Isso. precisar muito para poder se locomover. Isso. Então, quando o nosso mentor fala com nós, essa intuição é um sentido também, faz parte da ciência. Com certeza, não tenha dúvida, né? não tenha dúvida. E é interessante isso. Para isso, a gente vai bater sempre numa tecla, que é a questão da moralidade. Quanto maior elevado for a tua moral, maior comunicação, maior sentimento. Pô, eu quero discutir um tema aí. Maior é o sentimento, maior é a tua necessidade de atrair bondade e distribuir bondade. Então, tu se aproxima muito com as entidades, com os seres de luz, com a espiritualidade no geral. Isso. Tá? Isso. Então, para isso, tu tem que ter a moral, tu tem que praticar a moral. Sim. Eu sei que é difícil hoje, nós vamos bater de novo na mesma tecla do ser humano, hoje está passando por um momento, mas agora é o momento, agora é o momento. Agora é a hora. Agora é a hora, porque nós estamos nessa transformação do planeta, Isso, agora é a hora. Tudo que ficou para trás, e eu começaria falando até da nossa criação. Nossa criação. Então, nós temos muitos paradigmas para ser vencidos, tá? Muitas coisas. Depois nós vamos parar na intolerância religiosa, que é outro problema. Nossa. Que as pessoas eu tenho a minha fé, e a minha fé é melhor que a tua. O meu Deus é melhor que o teu, mas quem disse? Quem pregou isso? Sim. Que o meu Deus é melhor que o teu Sim. Deus? Eu não sei. Então, assim, em algum lugar surgiu isso. Mas É não que as tem religiões nada pregam escrito, isso. né? As religiões pregam isso. Porque o amor e a fé, ele transcende a uma religião específica. Não tenha dúvida. Né? O O que é importante, esse assunto aí que tu disse, depois nós vamos entrar no outro assunto, sim, só segura que eu não segura o esquece. tchan. Que eu quero dizer assim, gente, dar um exemplo na prática. Como que tu vê que tu tá pisando na tua bola? Né? Como que tu vê? Assim, na prática. E eu vou dar um exemplo de mim, né? Eu praticamente não sei todas as minhas imperfeições, mas centro atenção em algumas, né? Que são muito difíceis para mim. Por quê? Porque como eu estudo e leio bastante, eu sei que eu tenho que sair dessa para melhor, com isso já garantido. Então, assim, ó... Tem um obstáculo grande, é a tua formação. Exato, que é a... Psicologia. Que eu sou psicóloga, gente. É isso aí. Então, assim, ó, como que tu muda? E, na verdade, a psicologia ajuda muito a fazer essa mudança do comportamento. Certo. Mas a mudança do comportamento na espiritualidade tem muito a ver, que eu não posso mudar o comportamento sem mudar aqui dentro. Porque senão eu viro papagaio de pirata. Perfeito, da sua boca para fora. Né? Faço da boca para fora. Então, assim, ó, a todo momento eu tô sendo crítica comigo, por mais que eu pise na bola e alguém diz, pô, mas assim, ó, tu tá falando, mas tu tá pisando na bola assim, mas tu nem precisa me dizer que eu pisei na bola, porque eu já sei que eu pisei. Então, porque eu sou imediatista, eu não tenho paciência. Não tenho paciência com as pessoas, pavio curto, eu não tenho paciência com as pessoas. Para explicar alguma coisa não é fácil. E eu sou altamente exigente comigo, consequentemente com os outros. Sim. E isso me incomoda muito. E daí o que acontece? Quando eu vejo esse comportamento, que eu pisei na bola,
que eu fiz isso, que eu tive A essa chave vira. atitude, a minha chave vira, Tu e retrocede e faz com o uma meu análise. mentor, Sim. me xingo mesmo. Sim, sim. Escuta, tu Faz tá uma achando que autorreflexão. tu é a bolachinha do pacote? Uhum. Escuta aqui, Carolina, qual que é a tua? Tu não tá lendo livros, tu não tá dando palestrinhas no centro espírita e agora tu tá fazendo isso é muito bonito. E eu me lembro que eu vi um vídeo do Dr. Haroldo Dutra, que é juiz, né? Certo. Ele fala, e ele é um palestrante internacional. Ele fala, é muito bacana e é exatamente assim. Ele fala que ele estava andando de carro, tinha que levar o filho no colégio e saiu pisando no horário. E o trânsito maluco, ele é mineiro, de Minas Gerais. Ele disse, o trânsito maluco. Daí ele disse que e o trânsito e correndo sangue, e tal, tipo e assim, subindo sim, sangue, sim, daqui sai a do pouco plumo, sai do plumo. passa um Sim, ele na já... frente dele. E ele e o filho do lado, ele apertou o vidro assim para xingar o cara, sim. possivelmente, né? Na impulsiva, assim, na impulsão Isso. na ira. E o filho disse assim, o senhor vai xingar ele, pai? É. E ele pegou, olhou pro filho, fechou o vidro. E daí o menino disse assim, o senhor já imaginou se esse cara que o senhor ia xingar escuta as suas palestras? Isso aí. Mas, então ele engoliu seco, foi, e é mais ou menos isso. Mas foi bom que tu falou até, porque isso é um tema também muito interessante da questão da hipocrisia, dos falsos profetas. Tá? Falsos profetas. O que acontece? Tem pessoas, isso eu também quero deixar aí para que todos possam pensar. Quem tem o dom da palavra tem facilidade para expor, não é assim? Isso. Tá. Então, assim, ó, o que acontece? Expor estudado, né? Porque também não adianta falar aquilo que só é. Isso, mas claro, tem um conhecimento, óbvio, vai ter um conhecimento de causa. Óbvio, vai ter um conhecimento de causa. Inclusive, tem religiões aí que apostam muito em psicólogos, tá? Eu não vou falar aqui, mas assim, tem religiões que apostam muito em psicólogos como expoentes. Porque já tem né, a Carolina disse, já sabe, já tem aquele mecanismo, já sabe como adentrar certas portas, abrir certas portas, entrar em certos recintos, então já tem um pouco de mais malandragem. Mas a hipocrisia, essa é um tema assim, ó, que é o pregar aqui na frente uma coisa e lá atrás fazer outra. Mas a gente é ser humano, perfeito? A gente é humano, nós estamos aqui para aprender. Isso. O que a Carolina falou do Dr. Haroldo, nada mais é que acontece comigo também. Eu não posso ser hipócrita e dizer de pregar aqui de bom samaritano. Comigo também. O Carlos é um cara, nossa, amei o Carlos. Não, eu não posso deixar de falar a verdade. Porque uma hora vai acontecer de alguém me ver na rua xingando alguém. Eu sempre me lembro disso, quando eu vou xingar, me lembro do Dr. Haroldo. Isso foi muito bom pra mim. Vai chegar uma hora de eu xingar alguém, isso vai acontecer. E aí vão pensar, eu escutei o Carlos um dia falar. Então pelo menos já tá na conta dele, ele já falou, tá tudo certo. Agora o pior é eu pregar que não, nós temos que ter paciência e calma. Não, paciência e calma a gente precisa ter. Eu aprendi uma coisa assim, ó. O que é uma coisa, o que é outra coisa. Não vamos misturar as situações, vamos aprender a distinguir. Perfeito? Isso. Não vamos generalizar. O Carlos é aqui o Carlos, mas o Carlos tem que ser o mesmo Carlos lá fora. Porém, eu não posso levar a raiva que eu tenho da Carolina aqui e descontar nas pessoas lá fora. As pessoas não têm culpa. E não me achar que eu sou o melhor de todos, perfeito, não. sabendo que eu não sou. Isso aí. Mas pinto um quadro que sou. Então, assim, ó, irmã, na casa espírita. Isso. Né? Isso. Vai lá fazer uma palestra assim, linda e maravilhosa. E aí aqui fora tem uma outra pessoa. Quem te conhece, o que acontece, tá? Para quem depois vai poder ver esse vídeo, que me conhece, vai saber pelo menos essa questão da hipocrisia. Eu tenho pavor de certas coisas, tá? Não de odiar de morte, mas assim, eu não entendo por que as pessoas, elas não mostram quem elas são de verdade. Elas se escondem através de uma máscara. Então assim, ó, o Carlos, eu já fiz algumas palestras já. Eu não vou dizer que eu fui o bambambam das palestras, mas eu já fiz algumas poucas, mas eu já fiz. Mas assim, eu sempre falava de assuntos na qual eu também me coloco no lugar. Eu tenho que também me projetar quando eu vou falar alguma coisa, eu também tenho que me projetar no lugar do próximo. Isso chama-se altruísmo. Entendeu? Eu tenho que me colocar no lugar do ser humano, eu tenho que ser um igual, eu não posso estar aqui que nem palestra de autoajuda. Tudo é lindo e maravilhoso na teoria. Põe na prática não é mesmo assim. Aí que tá. Então falta essa reciprocidade. Eu sou anti-livros de autoajuda. Isso, porque tudo é lindo e maravilhoso. Meu Deus,
Eu até estava lendo um livro agora que eu li muito tempo, que era do, acho que Edmund Murphy, um americano, que fala muito sobre essas questões de tipo um segredo, livro O Segredo, tá? Aí tudo é lindo, porque tu tem que pensar positivo. Não, isso tu tem que pensar sempre, não é um livro que vai te dizer isso. Então, esses expoentes das religiões, eu respeito, todos eu respeito. Porque eu acho que assim, ó, eu tenho que, para ser respeitado, eu tenho que respeitar. Eu tenho que ser humano com as pessoas. Eu não gosto de gente egoísta, é outro tema muito interessante para se falar, porque hoje tá complicado. Mas vamos falar da hipocrisia. Eu pinto um quadro. Sim. Dizia uma amiga minha assim, tu consegue fazer uma caixa, um papel de presente em volta. Nossa, é lindo e maravilhoso, mas dentro é oco. Então, eu tinha um paciente nessa coisa da hipocrisia do pintar, né? Eu tinha um paciente que ele era tudo de bom. Eu atendia a família, ele era tudo de bom e era espírita. Ele era eu acho que eu nunca te contei isso. Ele era um coordenador num centro espírita. Coordenador, gente. Coordenador é o que comanda. É o que comanda o centro espírita, é o que dá o exemplo. É verdade. É verdade. Ele é um ser humano que erra. Suscetível a erros. Tudo. Mas ele está na linha de frente. Na evidência, então ele tem que estar ali no modelo, né? Com certeza. E eu atendia a família porque eles estavam com dificuldades, como qualquer pessoa normal, não é porque é espírita que é o bola da vez. É o que mais está com problemas, né? Mas é o que mais está tentando acertar, né? Porque o problema é nós que trabalhamos na espiritualidade, que pisamos na bola e a gente não quer se dar conta. É isso aí. Mas quem é leigo, bom, ele é leigo. Então ele está ali predisposto a aprender. Então se ele errar, ele tem menos... Está no custo. Está no custo. Nós não. Nós que eu digo porque a gente já está há bastante tempo, né? Vamos ser mais cobrados. Isso aí. Bom, então esse senhor, ele batia na mulher. Tu vê, violência doméstica. Ele batia na mulher, a mulher queria se separar, procurou o centro espírita e ele fazia... Como é que é aquela palavra que... violência moral. Sim, violência moral. Ali de cima, que é violência uma das piores que tem. Porque a mulher não conseguia se separar justamente... Sim, ele fazia chantagem emocional, um monte de coisa. E ele não queria se separar porque para ele ia ser feio. Sim, a sociedade, sim, como é que é pensar... Que não tem nada a ver separação, gente, é outro tema. Hoje é moda. É outro tema, tu não precisa... eu vim para passar trabalho, não. Tu pode se separar, a não ser que tu tenha, assim, aquele resgate e tu saiba que aquilo vai fazer parte da tua vida aqui na Terra para te melhorar. Sim. E aprender nas relações, enfim, que é um tema legal pra gente poder, também, show de bola. Muito bom. Mas... Daí ele não queria separar, porque fazia mais de 35 anos de casado, ele fazia violência doméstica. Machista, mas não mesmo, machista. Sim. Então, assim, por que eu trouxe isso? Justamente para dizer da hipocrisia, quer dizer, tu não tem que ser hipócrita e dizer que tu é o cara. Tu tem que aceitar as tuas imperfeições e trabalhar elas. Se ele tivesse tido a decência, vamos pensar assim, decência moral, de ter compactuado com ela que o casamento realmente já não existia mais. Isso. Violência, gente, isso tá fora de cogitação, assim, não existe possibilidade de aceitar violência. Não tem como. Violência gera violência. Violência, ele já tá, assim, 100% errado. Mas se ele tivesse pelo menos compactuado, sentado, aberto um diálogo, Carlina, talvez pudesse ter sido diferente para ele também. Sim. Porque é um aprendizado, né? Tudo é um aprendizado, inclusive os relacionamentos, né? As diferenças, as indiferenças. Não é porque ele é espírita que ele não ia passar por dificuldade no casamento. É porque ele é espírita sabendo do que ele precisa fazer. Ele não poderia estar... Se deixou vencer pelas tendências, pelas más tendências no caso. Na verdade, más tendências, me lembrei de outro que tem no livro do Chico Xavier, que ele diz assim, das tentações, meu Deus, que ele estava correndo, é São Francisco de Assis correndo na frente, ele nunca pisava na bola e o diabo sempre querendo fazer com que ele caísse, né, nas tentações. E daí ele sempre na frente. Um dia, é uma parábola, gente.
Um dia ele pegou, o diabo tentou ele, e ele sempre caminhando, nunca olhava para trás. O diabo disse, bom, desisti. E ele olhou para trás e disse assim, ai, ganhei. E daí o diabo disse assim, te peguei. Né? Tava só esperando o momento certo. Então é isso aí, as tentações sempre esperam o momento certo, gente. Sim. Para nós estar aqui hoje, para nós estar reencarnados, vestindo novamente essa vestimenta carnal, a gente realmente precisa nos ajustar. Isso é fato. Ninguém está aqui de paraquedas. Existem sim os avatares. Tá? Só para viver, né? Eu acredito muito nos avatares. Um deles é o Chico Xavier, isso não tenha dúvida. Tá? Mas ele também veio com tendências. Emmanuel, que era o mentor dele, que era o que eu iria acompanhar ele nesta vida, cobrou muito dele. E ele trabalhou doente, ele trabalhou com o olho chagado, ele era meio cego, doente, enfim, tudo, ele não tinha sossego. Psicografou quase 500 obras, uma loucura o que esse homem fez, mas assim, ele fez tudo também cobrado. Muitas vezes ele também, porque ele era humano, ele perguntava, mas por que eu? Meu Deus do céu, não interessava. Além de tudo, uma família que também trazia problemas para ele. Um pai, cresceu sem mãe, porque a mãe desencarnou. Ele foi criado por uma madrasta, se não me engano, que obrigava ele até a lamber. Porque eu fui verificar isso aí. Lamber ferida. Porque a saliva tem propriedades mesmo. Cicatrizantes. Isso aí. Então, assim, tudo, ele sofreu demais. Mas nos deixou um legado de amor, de compreensão, de fé, de amor ao próximo, assim, gigantesca. Hoje nós podemos contar com o Divaldo, hoje que é outro avatar também, que é outro cara que tem um projeto social, a Casa do Caminho, Mansão do Caminho, na Bahia, que é assim, é gigantesca. É um projeto assim que o cara também tá na beira, acho que desencarnar já, tá, acho que sim, viu? Eu li a história da Joana de Ângeles, que é a mentora dele, também é uma história assim de reencarnações, de dor, de trabalho, de sofrimento. Então, assim, nada é muito fácil. Nada é fácil. Então, nós imaginamos assim, quer ver? Que nós temos várias programações do nosso DNA. De bom é isso aqui, de mal é isso aqui, ó. A maldade, as más tendências são superiores às coisas positivas. Porque se a gente tivesse bonzinho, nós não estaríamos aqui discutindo esses temas. Eu estaria fazendo caridade. Eu estaria tirando meus tênis para dar para alguém que não tem o que vestir. A gente estaria propagando as coisas. Eu estaria, quem sabe, que nem Gandhi. Eu seria um Gandhi percorrendo, um eremita, percorrendo o mundo, fazendo a caridade sem eira nem beira. Sem dinheiro, sem nada. Lembrei do Chico agora, tinha adeptos a ele que botavam um dinheirinho no bolso dele. Porque ele não aceitava. Tu viu que coisa? É fantástico os exemplos que a gente teve, de poucos, mas que valem muito para nós, tá? Onde a hipocrisia ela não tomava conta. Eles eram o que eram e pronto. Então, assim, hipocrisia, egoísmo, falta de humildade, o que mais que a gente pode dizer? Vaidade. A vaidade e o orgulho, então, que se entrelaçam, são coisas assim, que somente uma autorreflexão e anos de trabalho para tu poder superar, porque hoje o orgulho, cara, a gente, mas o orgulho ele é bom ou ele é ruim? Ele tem duas facetas. Tem um orgulho bom de tu dizer assim, eu me orgulho muito de ser o que eu sou, ou de chegar onde eu cheguei. Positivo. E tem aquele orgulho de dizer assim, eu quero mais, eu sou mais do que você e acabou. Eu tenho mais potencial do que você e tu não é nada perto de mim. Então, assim, existem as duas facetas. Agora, a vaidade, existe a vaidade o quê? Corporal, de ser vaidoso, de cuidar da aparência? Claro, tá sim. Ótimo, né? Porque tá se cuidando. Isso aí. Mas aquela vaidade que transcende isso, aquela vaidade que eu posso tudo, eu quero tudo, eu sou melhor que tu, faço tudo melhor. Enfim, então existe duplamente. Deixa eu só até complementar. Nós não temos dois braços, o lado esquerdo e o lado direito. É a mesma coisa, gente. Então, assim, nós somos dual. Essa dos dois braços me lembrei de mais uma de um livro. Aí, daí um trabalhador da casa do Chico Xavier, não, é um livro que fala assim, a pessoa perdeu um braço, né, e reclamava demais do que tinha perdido. E daí chegou pro Chico e disse assim que tinha perdido o braço, que tinha perdido o braço e numa máquina, né, que tem um trabalhador que tinha braço ele perdeu, um braço, né?
E daí mas ele trabalhava na casa, ele era um cara esforçado, ele tentava fazer, e ele era muito triste, estava muito depressivo por causa disso. Imagino. Não estava conseguindo mais emprego e tal. E daí Chico disse para ele: meu irmão, agradeça a Deus porque tu perdeu um braço. Porque na tua história da reencarnação aqui, era para te ter perdido os dois. Meu Deus, que misericórdia tiveram Como dele. tu ajuda Deu e bônus. eu chego a me arrepiar, tá se dando força para se melhorar, Imagina. tu perdeu só um. Meu Para Deus. continuar aprendendo, né? Que nessa vida tu tem 2 braços e tu precisa E tu ganha bônus fazer. horas, tu ganha, sim, se tu pratica o bem, eu tenho essa crença comigo, tá? Se tu pratica o bem e tu edifica, e tu participa, tu te empenha, enfim, tu vem da alma, tem que ser da alma, não pode Tem que ser ser somente da alma. do corpo, tem que ser da alma. A espiritualidade, ela vai te olhar com outros olhos, porque Sim. ela quer que tu te empenhe, ela quer que tu Sim. te fortifique, que tu te realize. Então tá aí um exemplo claro, eram 2 braços, ele só perdeu um. É. A espiritualidade deu um bônus horas Deu um pra bônus ele, horas. pra dizer assim, tu ajuda, tu Tá te empenha, tu tá fazendo bem. tentando, né? Então um tu tem que perder. E um Mas tu tem que perder. isso aí. O que eu me lembrei foi uma um pouco mais triste, tá? Mas era uma pessoa que tinha sido um suicida numa outra vida. Sim. E para ele não se matar, a vida cortou as 2 pernas. Estava programado a perca das 2 pernas. Sim. Mas deixaram os 2 braços para ele. E ele não melhorou, não pensou, tipo assim, porra, eu tava com um braço, de repente eu tenho mais um. Eu posso ser feliz, eu posso trabalhar. Tem gente hoje que dirige, eu conheço um amigo meu hoje que tem problema no braço mesmo e ele é feliz. Sofreu um acidente, ele é feliz, é um cara, gente boa, é um grande amigo que a vida me deu, aí amo ele de coração. Então assim, ó, o braço dele é só físico, porque ele não movimenta mais o braço. Então ele faz só com o braço. Dirige, faz tudo. Sim, ele é hoje considerado que é um PCD, né? Sim, Assim que fala, né? Sim. E aí, a espiritualidade viu nesse irmão uma gana de tirar a vida, porque ele já não tinha as 2 pernas. Então, para que ele estava vivendo? Ele perdeu a razão de viver. A espiritualidade foi lá, achou uma doença para ele perder os 2 braços, para ele não se matar e continuar a vida dele até que possivelmente ele aprendesse o significado da vida, Sim. do porquê estamos aqui. Sim. E aí depois eu não me lembro mais do final do filme, do final do livro, mas era algo assim. Ele precisava aprender. Então isso nós também temos que aprender. Na verdade, todo e qualquer dificuldade que nós passamos aqui é justamente para aprender. Isso aí, né? com certeza. Uns com mais, uns com menos intensidade, mas isso é uma escolha lá na arquitetura nossa antes de encarnar. A gente escolhe as nossas provações para que a minha mãe viveu 25 anos sem sentir cheiro e gosto. Ela sofreu um acidente, ela afetou a região aqui da parte da sensibilidade, né? Isso, olfativa, E ela viveu durante tanto tempo e ela não se queixava. Ela dizia assim, às vezes é difícil. A minha esposa contraiu o Covid, eu também não senti mais cheiro nem gosto. Eu não vejo a Simone quase reclamar. Eu sei que é complicado, eu sei que a gente nasceu perfeito. Mas um dia eu acompanhei um cego na rodoviária indo no banheiro. E eu vi uma felicidade nele, assim, tremenda. Eu disse, meu amigo, me acompanha, só me indica. E eu disse assim, tu vem aqui, abri a porta pra ele. Quem aceita, né? Aí que tá. Aí que tá. Porque a cegueira, a falta de olfato, odor, paladar, perder um braço, ele é físico. A alma continua. Existe até a chamada dor fantasma. Sim, a dor fantasma. Que eu estudei também a dor fantasma, de muitos relatarem que perdem um membro, mas continuam sentindo, porque a área neurológica ela não foi afetada. Sim. Então tu ainda continua tendo nos neurotransmissores, os contatos ali, como se o membro estivesse no lugar. Exato. Então assim, é interessante certas coisas que nos faz, isso para mim isso é um aprendizado. Sim. Escutar de ti, isso para mim me fez a entender algumas coisas também. Porque tudo é edificante. Tudo. Né? Tudo é edificante, né? Então, gente, ó, nosso tempo tá acabando, né? E o que a gente quer deixar de mensagem? A gente tem vários assuntos para poder falar. A gente começou, né? Eu e o Carlos começamos com esse assunto, já tem um canal há algum tempo. Então, nós vamos falar de diversos temas.
aqueles que começarem a dar mais resultado é o que a gente vai dar ficar mais evidência. ênfase Isso nos aí. assuntos, né? Isso aí. Mas eu acho que essa coisa da espiritualidade é Porque uma quanta coisa a gente falou agora, né? é um A gente bem fez necessário. fala e puxa e vem e vai. Talvez tenha ficado assim muito conteúdo para pouco tempo. Isso. Então talvez tenha ficado depois a gente isso, vai centra a desmembrar. atenção nos conteúdos. Isso, Hoje isso foi aí. não, eu tenho a palavra, né? Que tu fica. Que é americanizada. É isso aí. Bad Space, Sim, Bad sim, Space, sim, sei lá, certo, não sei. sim, Bad Enfim, Space, daí a gente fez essa dinâmica, essa conversa geral, né, para fazer um teste que eu acho que foi legal. E daí nas próximas vezes nós já vamos ter assuntos específicos. A gente, claro, com espiritualidade não tem como tu não sair um pouquinho Meu do Deus trilho, do céu, né? tem muito assunto, tem muita vivência, tem muito casos, casos e casos para contar. A nossa relato. história na espiritualidade. Imagina, tem muito, né? isso aí, então tem muita coisa. É. Inclusive um assunto bom para se falar, que nós já conversamos semana passada, é altruísmo, é se colocar no lugar do próximo, é entender um pouco por que as pessoas estão tão egoístas, elas estão tão centralizadoras, estão tão em si, que elas estão esquecendo de tirar o cabresto aqui do lado e olhar no macro, não no micro. Então, assim, é um assunto que a gente pode ficar aqui falando horas e horas. Horas né? e horas. É isso aí. Então, se tu quiser se despedir da galera... Pessoal, foi muito obrigado, foi um prazer aí poder trazer aí um pouquinho aí de conteúdo, de assunto. Peço desculpas aí por alguma coisa que talvez não tenha ficado bem legal, mas assim, a gente vai se corrigindo. Vai se adaptando. Isso, a gente vai se adaptando e a gente vai também aprendendo também a passar. Todo um palestrante, quando palestra, às vezes ele está mais palestrando para si do que para as pessoas. Então é isso aí. Então, quando falando de espiritualidade, é muito mais para a gente do que para os outros. Então agradeço muito aí a compreensão de vocês aí, viu? O carinho de vocês também. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima. Isso aí. Então eu agradeço também a todos vocês. Que todos fiquem com Deus. Que os nossos assuntos sejam realmente edificantes para todos, inclusive para nós, né? Não é por nada que a gente está aqui. E vai ter assuntos diversos conforme as coisas vão andando, a gente vai fazendo uma vez por mês ou de 15 em 15 dias, isso vai muito depender da audiência de todos vocês. Agradeço a todos, um bom dia para todos, boa tarde, boa noite, fiquem todos com Deus e Jesus. Até mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau.